que bonito. Boa noite, irmãs. Que Deus abençoe a todas vocês, viu? Nós estamos felizes. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, não é? Sentindo a presença de Deus e na companhia de vocês que a gente ama tanto. Que Deus abençoe, que fazemos nossas as palavras de Deus a Abraão, né? Sê tu uma bênção. Que cada uma de vocês, moças, jovens, senhoras, todas, sejam uma bênção. No lar, na vida particular, na vida profissional, em tudo que fizerem. Eu estou tão emocionada, gente, parece que é a primeira vez que eu estou aqui. Porque uma chega e fala assim, Dona Eunice, eu estou operada e vim ver a senhora. Quem aguenta? A outra fala assim, eu saí em casa com um problemão lá, mas estou aqui. A outra fala assim, olha, a senhora não sabe. Então eu estou assim com o meu coração, com a responsabilidade. E desculpe que aqui é o aparelho, viu, que está assim, meio volumoso. Mas é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse dia. Nós vamos abrir nossas Bíblias, mas antes eu queria agradecer as irmãs que nos convidaram, né? Foi a Marina, que foi um dos instrumentos da SAF, e a presidente da SAF, onde está? Ali, que nos convidaram para estar aqui. É um prazer muito grande, porque a situação está meio difícil, o tempo está pequeno, mas acontece que compartilhar com vocês a palavra de Deus, para mim, é a maior alegria, né, Dona Josina? Quando a gente está daqui na frente, compartilhando com a classe a palavra de Deus, a gente fica emocionada. Nós vamos ler, quem tem Bíblia, por favor, pode abrir, em Provérbios 31, só 3 versículos, de 10 a 12. De 10 a 12. Se alguma irmã sentiu o desejo de ler, pode levantar-se e ler, porque assim estarão me ajudando. De 10 a 12, essas são as palavras da mãe para o rei Lemuel. Então pode ler para mim alguém. O louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito sério e na joia. O coração do seu marido confia nele, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Que lindo, não é? Eu procurei tantos versículos sobre mulher, há muitos, mas como mulher virtuosa, que o seu valor muito excede ao de finas joias. Já pensaram que nós somos comparadas a finas joias, hein, diva? Delícia, não? Gente, nós parabenizamos todas as mulheres aqui presentes, todas vocês, pela passagem do Dia Internacional da Mulher, rogando a Deus que cada uma de vocês compreenda o quão importante é para o reino de Deus, segundo a vocação a que foram chamadas. É muito importante. É um privilégio ser mulher. Não é fácil. Vocês viram eles falando aí das mulheres lá, né? Com os problemas que elas tinham e enfrentam. Mas é difícil. Ser mulher é um privilégio. Mas a vida não é fácil, não. É bem difícil. Agora, eu creio que a maioria aqui já conhece a história do dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Mas nós vamos fazer uma pequena recapitulação. Tá bom? No dia 8 de março de 1857, algumas operárias de uma cidade situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Então, elas ocuparam a fábrica e começaram, então, a pedir melhores condições de trabalho, porque elas eram muito sacrificadas. Então, elas queriam redução da carga horária de trabalho diário delas. Então, elas queriam trabalhar apenas 10 horas por dia. Apenas, hein? 10 horas por dia. Sabe por quê? Porque eles exigiam que elas trabalhassem 16 horas por dia, tadinhas. Já imaginaram? E também para uma tá difícil de falar a palavra aí. Equiparação de salários com os homens. Sabe por quê? Os homens, as mulheres que trabalhavam, chegavam a ganhar 1/3 do salário de um homem para fazer o mesmo tipo de trabalho. E também, outra reivindicação delas, pelas melhores condições de trabalho, era o tratamento que elas queriam ter digno dentro do ambiente de trabalho. Eu imagino que as mulheres passavam, né? Dentro do ambiente de trabalho. Mas, gente, vocês não sabem, a manifestação foi reprimida com total violência. Sabe o que aconteceu? As mulheres foram trancadas dentro da fábrica
a fábrica foi incendiada e aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas. Num total ato desumano, né, gente? Um ato totalmente desumano para uma pessoa. Porém, somente no ano de 1910, através de uma conferência na Dinamarca, que foi escolhido 8 de setembro, que passou a ser o Dia Internacional da Mulher. Mas somente no ano, como eu falei com ele, de 1975, é que foi organizado por um decreto, foi oficializada a data do Dia Internacional da Mulher, 1975, pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então nós percebemos que a mulher ainda, eu estava falando ali com a irmã Olinda, né? Eu confundia com a Orlinda. Vocês não sabem, desculpe o parênteses que eu vou fazer aqui. Hoje eu estava lá lendo, orando e lembrando das irmãzinhas que nos deixaram, né? A irmã Orlinda, a esposa do reverendo Bronzelli, que ele está muito forte com a ajuda de Deus, não é? A dona Catarina, aqui da igreja, e a esposa do pastor Júpiter, a Cacilda. 4 que nos deixaram recentemente, que foram servas consagradas do Senhor. Oremos sempre por essas famílias, viu, gente? Então nós percebemos que a mulher sofria, ainda sofre, porque ainda existe o preconceito machista. Não existe, gente? Existe, os homens ainda querem dominar. E em muitos lares eles têm dominado ainda. Então, tudo bem, fique à vontade. Então, gente, a mulher ainda tem preconceito, sofre desvalorização, violência masculina, não é verdade? E ele sabe de uma coisa? Que tem melhorado, mas ainda nós temos muito ainda a melhorar. A cultura antiga greco-judaica, tinha uma visão extremamente baixa da mulher. A mulher era vista, sabe como? Propriedade do pai ou do marido. Ela não podia receber herança, ela não podia falar, testemunhar no tribunal, não podia votar, a mulher não podia também reivindicar qualquer direito à educação. O Torá, sabe o que é o Torá? O Torá devia ser, era melhor o Torá ser queimado do que ensinado às mulheres. Olha que injustiça, gente. O Torá são os 5 livros do Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles preferiam queimar o Torá do que ensinar a mulher. Porque a mulher não tinha valor nenhum. O homem grego, os homens gregos possuíam 3 motivos de gratidão. O primeiro, porque eles não foram feitos um animal irracional. Olha que coisa. Em segundo lugar, porque eles não eram mulher. Em terceiro, porque não eram bárbaros. E os judeus, o judeu agradecia a Deus diariamente. Diariamente ele agradecia por não ser escravo, por não ser mulher e por não ser gentio. A mulher judia era intensamente discriminada. Ela sentava-se na galeria da sinagoga e não podia ter contato com os homens. A sinagoga, vocês sabem que era a igreja dos judeus, né? No Novo Testamento aparece essa palavra sinagoga 60 vezes. E no Velho Testamento só uma vez, num salmo, e nem em todas as edições. No Salmo 74:8, e nem em todas as edições. Lá que eles se reuniam. E as mulheres não podiam sentar assim junto. Hoje nós estamos separados, mas normalmente nos cultos, né? Nós estamos todos reunidos. Então, nós percebemos que a situação era muito difícil. A mulher tinha 2 opções. Ela podia ser uma mulher honesta, esperando pelo homem que seria o marido dela, seria vendida para ser marido, ela seria vendida por um homem que seria o esposo dela, ou então ela tinha que rasgar o seu véu e se tornar uma prostituta. Olha que situação. A mulher sofria muito. Ela tinha que escolher entre ser oprimida por um homem ou por muitos homens. Mas Jesus, quem valorizou as mulheres? Quem foi? Jesus valorizou as mulheres, né? Jesus, o nosso modelo perfeito, quando viveu entre nós, ele valorizou as mulheres. Ele dispensou às mulheres
uma atenção especial numa época extremamente distinta. Enquanto as mulheres eram ignoradas, é uma pastilha, viu, gente? Enquanto as mulheres eram ignoradas, sabe quando elas eram ignoradas, exceto quando os homens precisavam delas para sexo. Exceto isso, as mulheres eram ignoradas. Mas Jesus, enquanto elas eram ignoradas, Jesus ministrou às mulheres. O que Jesus fez? Curou a sogra de Pedro. O que mais ele fez? Libertou a filha da mulher cirofenícia de um demônio. Ressuscitou a filha de Lázaro. Ressuscitou o filho da esposa de Naim. Não é? O que mais que ele fez? Curou a mulher hemorrágica. Curou a mulher corcunda, 18 anos, que estava encurvada. Como? Então ele valorizou. Ele valorizou a mulher samaritana, né? Restaurou a dignidade da mulher samaritana e também a pecadora. Ele deu ânimo, levantou o ânimo da mulher pecadora. Olha que Jesus maravilhoso, não é? Foi ele quem fez tudo isso. Então, muitas mulheres corresponderam positivamente à valorização de Jesus. Porque as mulheres foram as únicas seguidoras que não abandonaram o mestre quando ele estava indo para a crucificação. E foram as primeiras testemunhas dele na ressurreição. As mulheres sempre foram amigas de Jesus, né? E ainda são, nós somos, né? Nós amamos o nosso mestre. Então nós vamos perceber que depois, lá em Atos, nós vamos ler que as mulheres estavam com os discípulos. Lá em Atos, já as mulheres estavam com os discípulos orando. E também estavam ajudando na escolha de Matias. E também elas receberam lá o dom, o poder e os dons do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Então Jesus sempre, porque Jesus não faz acepção de sexo, né? Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança para o louvor da sua glória. Então nós vamos perceber que hoje a mulher ocupa um lugar importante na história da humanidade. Apesar de que nós ainda temos hoje a Lei Maria da Penha, né? Para garantir as mulheres, a mulher Maria da Penha, para garantir as mulheres que têm sido tão sacrificadas. As mulheres têm sido, como é a palavra? Violentadas, não é? Ainda muitas mulheres. Então a Maria da Penha é uma lei que procura dar um pouco mais de consolo e conforto para as mulheres. E também nós vemos que, eu li essa semana, que nós somos o 7º país do mundo onde há maior número de mulheres sendo mortas pelos maridos ou companheiros. É o 7º do mundo. Nós ocupamos o 7º lugar. Então nós estamos muito longe ainda de sermos livres, não é? Apesar que nós temos uma presidente da República. Nós temos uma mulher como presidente da República. Nós temos, agora dia 25 de fevereiro, foi eleita na Coreia do Sul, uma mulher como presidente da Coreia do Sul também. Foi eleita uma presidente. Então a gente vê também que as mulheres estão ocupando, não é, Dilma, os lugares dos homens, em todos os setores. Mesmo no pagamento, né? Elas não ganham um ordenado igual dos homens, mas elas estão fazendo tudo que o homem faz, elas fazem. Quando a gente vê uma mulher aviadora, a gente fica pensando, será, né? Uma mulher presidente da República, nosso Brasil, primeira vez, uma mulher presidente. Eu achei que ia melhorar muito mais sendo a mulher presidente. Está até um pouco devendo para mim, sabe? Eu estava achando que devia ser um pouco melhor. Mas a mulher ainda ocupa um lugar, um espaço importante na história da humanidade. No cenário bíblico, nós também encontramos muitas mulheres que fizeram nome, que fizeram muito por nós, hoje. Nós temos quem? Primeira mulher, qual foi? Eva, a mãe de todos os viventes. Foi uma mulher virtuosa, não é? Eva. Nós temos quem mais? Raquel, a mulher que foi amada, a mais amada, e que ela quis e deixou ser amada, Raquel. A Débora, seu nome, corajosa aí, que nem você lá entre os índios, né? Corajosa, destemida com as causas do povo de Deus. Esther, que intercedeu em favor do seu povo.
Nós temos a Noemi, que foi a sogra que toda nora gostaria de ter. E Ruth, que foi a nora que toda sogra gostaria de ter. Como nora, não é? Como nora fala de sogra quando sogra fala de nora, não é? Eu fico me policiando, mas às vezes escapa alguma coisinha ainda, sabe? Verdade, né? Mas não pode falar, não pode se falar, precisa se silenciar. Então as meninas aqui, que estão aqui tão bonitinhas, aí, então eu estou feliz, viu? Sabe essas meninas bonitinhas aí que estão aí, que ainda vão ter sogra, né? Tratem bem a sogra, porque se não fosse a sogra não tinha um maridinho, né? Vocês também, se não fosse a sogra não tinha um maridinho. Então às vezes ela é meio chatinha mesmo, mas tem que respeitar e tem que gostar. A mulher virtuosa de Provérbios 31, que nós lemos hoje muito. Essa mulher é uma esposa, é a esposa perfeita, não é? Quando a gente lê o Provérbios 31, é uma esposa perfeita. Ela fazia tudo. Oh, que mulher maravilhosa. É a esposa que todo homem gostaria de ter. A mulher de Provérbios 31. A Maria, mãe de Jesus, é a mulher de Deus que toda a igreja gostaria de ter também. A viúva de Naim, nem nome não tinha, pobrezinha, né? Viúva de Naim. Mas foi uma mulher de quê? De muita fé. Foi uma mulher de muita fé. A Maria, irmã de Marta, que vivia onde? Aos pés de Jesus. Vivia aos pés de Jesus. Marta, Marta, está se preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, não é? Porque ela estava sendo ensinada por Jesus. Maria Madalena. Maria Madalena prova o que Deus pode fazer na vida de uma mulher, na nossa vida. O que Deus pode fazer. Quem era Maria Madalena? E o que se tornou Maria Madalena com o poder de Deus? Dorcas. Acho tão bonitinho, né? Dorcas, fazia um serviço com excelência. Amor, tinha amor aos necessitados. Eunice. Não vou falar de mim, viu, gente? Não sou eu, não, Eunice. Eu não sou nada. É Eunice, a mãe do Timóteo, que foi uma mãe exemplar. Junto com a avó, Loide, né? Elas deram uma instrução maravilhosa para Timóteo. E nós vimos quem foi Timóteo. Então, é a mãe que todo filho precisava ter. A mãe que estava ali, ó, aos pés de Jesus, ensinando Timóteo as coisas de Deus, né? Desde pequenininho, ele e a avó. E olha, a esposa dele, o esposo dela, da Eunice, não era crente. E ela criou esse Timóteo. Olha o poder da mulher na vida de uma pessoa, na vida de uma criança, na vida de um filho. Por isso a nossa grande responsabilidade. A mulher, gente, sempre esteve no controle dos projetos divinos. Sempre. Sempre Deus teve um olhar especial para nós. E ainda tem, graças a Deus. Não é? Que nós temos problemas, porque lá em João 6,33, né, 16,33, fala, no mundo tereis aflições. Nós temos as aflições. Se eu fosse perguntar aqui para cada uma das irmãs, o que você está pensando, o que você tem, o que você deixou em casa, não é verdade? Nós temos, no mundo tereis aflições, mas nós temos um bom mestre conosco, que ele nos dá força, nos dá coragem. Há dias que nós estamos assim meio, não é? Meio fraquinhas, né? Mas no outro dia tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesses termos, nós vemos que poderíamos destacar muitas facetas da presença feminina. Mas hoje, pela nossa brevidade do tempo, nós vamos focar uma na família, uma na igreja e uma na sociedade. Então eu quero falar com vocês um pouquinho, eu prometo, eu gosto muito de falar, então vocês precisam me cortar. Mas eu pretendo falar sobre a mulher no projeto de Deus, na família, na igreja e na sociedade. A primeira característica do projeto da mulher no projeto de Deus na família é o companheirismo. Olha, guardem bem a primeira, depois eu vou perguntar. De cada uma tem uma palavrinha. Companheirismo. Gente, o homem, para atingir os seus objetivos na vida, eu gostei do bonitinho, ele falou aqui, como é o nome daquele mocinho que toca? Ele admitiu que o homem é frágil, né? Porque geralmente os homens não admitem, vamos falar baixo. Eles não admitem que eles são frágeis, eles são uma força, né? Fisicamente eles são fortes, mas eles são muito mais frágeis do que nós. Porque enquanto nós fazemos 10 coisas, eles fazem uma. Verdade ou não é? Eu vejo, tadinho do meu maridinho, tão bonzinho, tão bonitinho. Mas tadinho, eu falo, Benzinho, até para discar o telefone. Agora mesmo estava discando o telefone da minha filha. Benzinho, o que é mesmo? Repete, por favor. Eu falo, Benzinho, você é muito devagar. Não é? Muito devagar. Porque eles são assim, não sei, a gente já está tão acostumada. Eu sei todos de cor. Ele só sabe da nossa casa. De nenhum mais ele não sabe. Acho que da igreja talvez ele saiba. Mas ele não sabe o telefone de nenhum filho. Tudo ele precisa olhar na cadernetinha lá.
Tadinho. São os homens que são assim. Nós estamos fazendo comida, mandando o filho para a escola, que nem dizia o pastor Ojeda, né? Mandando o gás parar, fazer outra coisa. Fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou elétrica, mas os homens não são. Eles são mais devagarzinho um pouquinho, mas nós temos que respeitar. Mas o homem, se não tiver uma companheira, mesmo de verdade, ele não atinge os seus objetivos, ele fica no meio do caminho. Por isso que muitos homens não progridem, fracassam. Por quê? Porque não tem uma companheira verdadeira. Então, o companheirismo. Vivemos numa sociedade, gente, sob pressão. Nós vivemos numa sociedade sob pressão em que os problemas profissionais e sociais e tantos outros acabam estourando dentro de casa. É verdade ou não é? O marido perde emprego, a mulher perde emprego, o filho não vai bem na escola e tantos problemas. E a mulher tem uma posição especial nessas situações, né? A mulher é muito importante nessas situações. No texto que vocês conhecem tanto, que eu já tenho falado com vocês, em Gênesis 2:18, encontramos essa recomendação divina. Não é, você já sabe de cor que eu tenho falado tanto, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A tradução literal desse texto seria: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja adequada, correspondente a ele, inteligente, não é? Para andar junto com o marido. Os dois precisam caminhar juntos. Então seria esta. Não adianta, gente, a mulher ser uma bênção na igreja. A mulher faz tudo na igreja. Ah, tenho 10 cargos na igreja. Não adianta a mulher ser uma bênção na igreja se não for primeiramente dentro da sua própria casa. Na igreja é fácil. A gente vem tão pouco à igreja, não é? Eu ultimamente nem tenho vindo. O difícil é viver em casa. Em casa que nós tiramos as máscaras, né? E nós somos o que nós somos. Cada uma daqui é o que é em casa. Em casa, às vezes, nós falamos muito, às vezes criticamos, não é assim? Mas nós precisamos, não adianta na igreja. É muito mais importante a mulher, se ela não for primeiramente na sua própria casa, não adianta. A mulher precisa ser a melhor amiga de todos da casa. Precisa ser a melhor amiga. A pessoa mais disponível. É tão bonita a pessoa ser disponível, né? Estou pronta para ajudar. Esses dias aquela menina superintendente da escola dominical que eu mal conhecia, porque a igreja tem a Lara, que é a minha paixão, mas é nova também na igreja, que eu não conheço. Essa menina eu tive a oportunidade de conversar, aquela doce também. Então, essa gente aí, que a gente está aqui convivendo, a gente vê que a gente precisa estar junto. É uma pessoa. Então eu estava falando da superintendente, ela falou assim: Dona Eunice, o que a senhora precisar levar a Adriana para fazer o tratamento lá onde for, eu estou disponível. Eu quase chorei. Eu falei, só a pessoa cristã mesmo, de coração, desse jeito, para falar uma coisa dessa. Não tem dia, não tem hora, e não é só isso, viu, Dona Eunice? Não é só para levar lá, não. O que a senhora precisar, eu estou disponível. Mal me conhecia. Acho que eu te conheci de nome, que eu era esposa do reverendo Abel. Porque a gente acaba sem nome, né? A esposa do pastor acaba sem nome, é a esposa do pastor. Então, acho que ela conhecia como esposa do pastor, mas nem sabia que eu era. Disponível, a mulher precisa ser disponível, a pessoa disponível. Ser muitas vezes só ouvidos. A mulher às vezes precisa só em casa ser ouvidos. Ouve, e é bom não falar nada, porque não vai adiantar, viu? Então, às vezes, precisa ser só ouvidos dentro de casa. Porque às vezes o homem vai ficando mais velhinho, a gente vai ficando também, vai ficando meio rabugentinha, né? Vai ficando meio chatinha e fala demais. Então a gente, às vezes, o marido, às vezes começa lá, às vezes eu falo assim, por que você está falando aí, benzinho, o que é, né? Eu estou conversando comigo aqui. Eu falei, que bom. Então tá bom, você está conversando com você, tá ótimo, mas se você puder conversar mais alto, eu também quero compartilhar com você. Mas, então, a gente precisa, às vezes, ser só ouvidos, porque precisa ouvir e não, às vezes não vale a pena responder certas coisas, não é, dona Josina? Às vezes não adianta tomar partido. Acho que muitas vezes a gente precisa ser mais sem ouvidos do que ouvir, porque não compensa, porque se a gente for falar, a gente vai brigar. E não pode brigar, né? Você sabe que nós não podemos brigar. É proibido a cristã nós brigarmos. Vocês não brigam, eu sei disso, mas não podemos de maneira nenhuma fazer isso. Então a mulher também precisa apoiar e entender os outros da casa, entender os filhos, apoiar os filhos, tudo. Aquilo que as pessoas não podem fazer, nós, mães, temos que fazer, não é, Ruth? E como não? Apoiar e entender. O duro é entender.
Então, gente, o companheirismo é uma qualidade imprescindível no mundo onde predomina o quê? O individualismo. Hoje é cada um para si e Deus para todos, não é? Hoje os homens estão preferindo morar, ao invés de casar, estão preferindo morar sozinhos nos seus flats, que é bem mais cômodo. E agora, ultimamente, eu tenho visto que os casamentos estão sendo assim. Agora mesmo, há pouco tempo, uma amiga, ela se casou. Assim, eu me casei, mas eu continuo na casa da minha mãe e ele continua na casa... Eu falei, o quê? Não entendi nada. Por que você se casou, então? Olha, eu não devia ter feito essa pergunta, mas fiz. Aí assim, porque não deu certo ainda. Gente, eu não entendi porque, não pude entrar em pormenores, mas eu achei tão estranho, tão esquisito, e vejo muitas pessoas que seria horrível, né, Daiane, fazer isso? Você já pensou? Você morar numa casa, o Edelcio na outra? Chato, né? Então, mas hoje em dia, hoje estão querendo fazer isso. Gente, sabe, ser companheira é saber ouvir. Saber ouvir. Sabe quando é saber ouvir? Saber ouvir é você não pensar no que você vai responder quando o outro terminar de falar. Porque se você for pensar em o que você vai falar quando o outro acabar de falar, você não presta atenção na conversa dele. Não é? E a conversa não pode ter interrupções. Você tem que olhar para o maridinho, olho no olho, benzinho, desculpe, não sei como vocês chamam o marido, fulano, né? Você pode falar que eu sou todo ouvidos e olhar para ele, olhar nos olhos e ouvir. Sabe por quê? Porque vocês fazendo isto, vocês estão entendendo o que ele quer dizer, o que ele não quer dizer, o que ele está sofrendo, o que ele está passando. Então precisa saber ouvir direitinho. Diz que a comunicação no casamento consiste em 3 fatores. E é verdade, vocês vão concordar comigo. Falar, ouvir e entender. Não é? E falar é outra, né? Não é? Falar é outra coisa muito importante. Quando nós falamos, nós podemos criar ou destruir, prejudicar ou ajudar. Não é assim? Jesus, lá em Gênesis 1, quando ele usou a palavra, quando Deus usou a palavra lá, quando ele criou o mundo, ele fez o mundo como? Em ordem e cheio de beleza. Haja luz, ouve luz. Não é assim? Então nós também, quando falarmos, nós precisamos falar coisas boas, não coisas que não constroem. Porque as palavras duras, pesadas, machucam gente. E as palavras gentis, como é bom, elas animam, não é verdade? As palavras gentis animam a gente. Então, nós precisamos saber falar. Como diz lá, Provérbios 15:1, a palavra branda desvia o furor. E a palavra dura, suscita a ira. Se o marido fala, você responde uma palavrinha que você não está muito boa aquele dia, mais ou menos assim, o que acontece? Acabam discutindo, não é, dona? Pode acontecer. E não pode brigar, principalmente à noite, viu, gente? É um perigo brigar à noite. É um perigo mulher discutir à noite com o marido, não é? Irecê. É um perigo, sabe por quê? Porque de noite você já está cansada, você já está sem paciência, você já viveu um dia, não é? Vocês também, meninas, mesma coisa. Então, vai brigar à noite, daí vocês vão brigar, porque um vai falar, outro vai falar, outro vai falar, não vai pôr água na boca, devia pôr, né? Mas vai falar e vão brigar. E não pode brigar à noite, porque faz mal. Porque vão dormir separados, vão dormir brigados. Um dorme na cabeceira, outro dorme lá nos pés. E um vai dormir no sofá. Às vezes o marido vai dormir no sofá. Por bobagem, coisinha assim, ó. Depois a mulher fica pensando, por que eu fui falar aquilo, né? Que bobagem. Podia deixar passar aquilo. Mas não deixou. Pecou, errou. Então não pode. Então ela precisa saber falar, precisa saber ouvir, ficar disponível. A mulher precisa ser disponível, mas com uma condição, viu, gente? Sem se anular. Tem mulher que se anula. Eu vou fazer tudo, vou ser totalmente submissa. Então ela se anula, ela não pensa mais nela. Tá errado, não tá? Ela precisa ser disponível. Você pode fazer isso agora por mim? Agora eu posso. Você pode ir a tal lugar por mim? Se não pode, não posso. Sim ou não? A mulher não é obrigada a ser disponível. Viu, Marina? 24 horas por dia, não é? Para levar um para lá, levar para cá. Não é, Marina? 24 mais uma. Não pode. Precisa ser. Mas a Marina é um encanto, ela dá jeito para tudo e faz, e acontece e dá tudo certo. Então, gente, nós precisamos ser disponível sem se anular. É compreender o que o outro sente para poder compartilhar a vida. Quantos casais hoje não têm tempo para compartilhar a vida? Porque não conversam. Vocês podem perceber que os casais mais felizes são aqueles que se comunicam, que têm diálogo, que conversam, não é?
são os mais felizes, são os que conversam. E os mais infelizes são os que não têm comunicação, não é? Então nós precisamos compreender o que o outro sente. O marido chega lá do serviço meio abatidinho, né? Então a mulher precisa perguntar: meu amor, o que você tem? Você chegou assim cansado hoje, né? O que você tem? O que aconteceu lá no seu serviço? Ela precisa compreender para compartilhar a vida com ele. Porque se a mulher não compartilha, o que vai fazer? Não é? E diz que a mulher, nós somos privilegiadas, né? Diz que Deus nos deu o privilégio de falar 50 mil palavras por dia. Já pensaram? 50 mil nós podemos falar por dia. E os homens, sabe quantas? 25 mil. E os homens chegam em casa, depois de um dia de trabalho, conforme o trabalho dele, com 24.975 palavras já faladas. O que sobrou em casa? Uns ruidinhos só, não é? E a mulher está com tudo para falar. Então a mulher quer falar que hoje aconteceu isso, as crianças fez isso, aquele outro fez aquilo, eu fui em tal lugar, ele fez não sei o que, comprei não sei o que. A mulher é assim, quer falar. E o homem, coitadinho, já falou o dia todo, tá só com uns grunhidinhos para dar. Ele só fala sim, não, por quê? Daí a mulher às vezes chora no canto: ele não gosta mais de mim, não me ama mais, eu já estou abandonada, tá vendo? Não, assim não era no começo. No começo dava atenção, agora não dá mais. Não é nada disso, não pode pensar assim. É porque é próprio do homem. Deus fez o homem completamente diferente da mulher, porque o homem é pura razão e nós puro coração, não é verdade? Então nós precisamos compreender o outro para compartilhar a vida, senão a vida fica muito difícil. A vida já está difícil, sem compartilhar fica muito pior. Então ser companheira, gente, às vezes é ter coragem de abrir o coração, oferecer momentos para que o outro sinta confiança em se deixar conhecer. O marido precisa ter plena confiança na mulher. Para quê? Para que ele possa contar tudo dele. Não pode esconder nada. A mulher também. A mulher precisa ser transparente para o marido, não é? Precisa ser transparente. Eu tinha uma vizinha que falava assim: olha Eunice, eu compro uma coisa por R$100, eu falo para meu marido que eu comprei por 20. Porque senão ele vai brigar comigo mesmo. Então, para não brigar, eu já invento. Ele vai perguntar quanto eu ganhei, quanto eu paguei. Então eu paguei 100. E ele fala: quanto você gastou nisso? R$20. Então, isso, sempre em todas as compras, sempre era assim. E atrás das compras, muitas coisas que ela escondia e não contava. Então um dia eu falei com ela: filha, daí precisei ter uma conversinha com ela em particular. Mas, gente, então nós precisamos oferecer momentos para que o marido sinta confiança. Às vezes ele quer nos contar alguma coisa, não é? Se ele não tem confiança na esposa, ele não conta. Viu, Karen? Você precisa comer, vai começar, hein, Karen? Vai começar a vidinha gostosa, né? Delícia. Que Deus abençoe, viu? Então, gente, precisa oferecer momentos para que o homem fale, que ele conte as coisas que ele está pensando, o que ele está passando. Porque às vezes o homem está passando por problemas e dificuldades e a mulher não abre o coração e nem ele também. Gente, o companheirismo nasce e se desenvolve como? Numa relação de quê? De amor. De amor. Então, ele precisa... e se alimenta também disto. Agora, sabe o que é também ser companheira? É dar as mãos para o outro, para o marido, para o esposo. É dar as mãos sem aprisionar. Sem aprisionar. Sem o quê? Monopolizar. Há certas mulheres que parece que tem um chip, que fica controlando o marido, pobrezinho. Telefona toda hora para saber onde ele está. Cada quarteirão que ele anda, onde ele está, precisa controlar. Isso não adianta nada. Sabe o que precisa? A mulher sábia pede a direção de Deus. Ela pede a orientação de Deus. Ela entrega o maridinho dela nas mãos de Deus, porque só Deus não cuidar, nós não vamos cuidar mesmo. Porque não podemos estar onde ele está, quando ele está e como ele está. É verdade ou não é? Então é dar as mãos, é unir, mas sem aprisionar, sem monopolizar. Tem gente que monopoliza, o marido não pode fazer nada. Não pode ter um joguinho, não pode ter um amigo, não pode conversar nada. A mulher monopoliza tudo. Ele não tem liberdade. Ele se sente sufocado. Não é assim mesmo? Não pode. É difícil. Não é fácil, viu, gente? É só com muita oração que a gente consegue isso. Porque a vontade da gente mesmo é aprisionar, não é? É monopolizar, mas não pode. Então é ser flexível, é se doar, é doar-se. A mulher tem que se doar. Não adianta, não pode ser egoísta. A mulher tem que estar se doando. Tem que estar compreendendo, doando, dando dela. Às vezes sem poder, ela está fazendo certas coisas que ela não está podendo, mas ela está fazendo, porque ela precisa. É para ser companheira, é isto.
Então, isso é uma convicção de que ser uma auxiliadora adequada é uma qualidade inegociável na mulher, na auxiliadora adequada, na mulher presbiteriana que está inserida no projeto de Deus na família. Lá em Provérbios 14, o que fala Provérbios 14? Quem sabe? Sem olhar na Bíblia. A mulher, A mulher sábia? A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba com as suas próprias mãos. Vamos ver o que a mulher sábia precisa para construir a sua casa. Vamos ver o que nós precisamos para construir a nossa casa. Em primeiro lugar, para a base desse edifício, da nossa casa, a base desse edifício, o que é a base? O alicerce desse edifício, da casa. A mulher precisa da pedra angular. Eu fui olhar no dicionário bíblico o que é pedra angular. Pedra angular é a pedra fundamental. Então é a pedra fundamental. Qual é a pedra fundamental? A pedra fundamental da rocha, que é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 10:4 diz: Jesus é a pedra. E lá em Efésios 2:20 diz que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então o nosso lar precisa o quê? Nosso lar precisa de alicerce. E esse alicerce é o nosso Deus. E se nós... O que diz lá em João 15:5? Sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelo nosso marido, se Deus não o fizer por nós. É verdade ou não é? Nós precisamos entregar constantemente, continuamente. Gente, porque o mundo está posto no maligno. Vocês concordam comigo? Coisas horríveis estão acontecendo aí fora. Então a gente precisa estar em completa comunhão com Deus. Então a mulher precisa, em primeiro lugar, da base, da rocha, que é Jesus Cristo. Para as colunas da nossa casa, precisamos de fé. Lá em Hebreus 11:1 diz o quê? Diz assim, que a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Fé, gente, é fonte de alegria, é fonte de esperança, é fonte de pureza, é fonte de santidade. E nós precisamos ter fé. Jesus diz lá em Mateus 18:20, se nós não tivermos fé, que não o grãozinho de mostarda. Mostarda é uma planta que dá uma sementinha que também chama mostarda. Essa sementinha é tão pequenininha, ela é usada de maneira proverbial para falar que de pequenas coisas. Que nós precisamos ter fé como um grãozinho de mostarda. Mas esse pé de mostarda, quando a sementinha é plantada, diz que os galhos ficam tão altos que os passarinhos chegam a pousar na sua sombra. Olha que engraçado. Nós precisamos ter fé que nem um grão de mostarda. Então, para a coluna, precisa de fé. E para as paredes, hein? Para as paredes da casa, ela precisa de uma porção de tijolinho, sabe? Precisa de, primeiro lugar, submissão. A palavrinha que a gente não gosta, né? Não sei porque essa palavrinha é meio enjoadinha, né? Submissão. É embaixo da missão do marido. Mas a mulher precisa, um dos tijolinhos para construir a parede é a submissão. Lá em 1 Pedro 3:1 diz o quê? Mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que alguns que ainda não conhecem a Cristo venham a conhecer no silêncio da mulher, pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento. Submissão. Debaixo da missão. Você tem acompanhado o seu marido na missão dele? Você tem estimulado? O marido precisa ser estimulado no trabalho dele. O trabalho é muito difícil, os homens trabalham muitas horas, não é verdade? Com condução difícil, muitas horas de trabalho, a mulher precisa encorajar o marido, precisa falar do marido, precisa dar valor para o trabalho do marido. Ah, se não fosse o seu trabalho, o que seria de nós? E agradecer a Deus sempre com ele pelo trabalho. Então, a submissão é o primeiro tijolinho. Depois, o respeito. Efésios 5:33 diz que as mulheres, engraçado, né, gente? Vocês já perceberam que a Bíblia não fala para a mulher amar o marido, né? Ela não fala para a mulher amar o marido. Sabe por quê, eu acho? Creio que porque a maioria das mulheres sabe responder com amor ao saber-se amada. Porque ele fala assim, os homens amem as suas esposas como amam a si mesmos. E as mulheres respeitem, em Efésios 5:33, respeitem o seu marido. Por quê?
indica talvez que o respeito para o marido seja muito mais importante do que o amor. Olha, o respeito. E nós não podemos perder o respeito para com o maridinho, né? Às vezes nós vemos rodinha de mulherzinha. Aqui eu não vi, nunca vi, não vejo. Aqui não existe isso. Mas mulher falando mal do maridinho, não pode, né? Precisa respeitar o maridinho. Na ausência dele, na presença dele, não pode falar do maridinho. Precisa respeitar. Então, para ele, talvez seja mais importante o respeito do que o amor. Então, nós precisamos saber esse respeito, que é muito importante. Outro tijolinho da parede é a humildade. O que é humildade? É uma virtude, né, gente? É uma virtude a humildade. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmas, saber da nossa pequenez, não é? Para que nós reconheçamos quem nós somos. E nós não temos mérito nenhum. Tudo que nós temos vem de onde? Vem pela graça e pela misericórdia de Deus. A humildade, o perdão, nós precisamos saber perdoar. Perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou. Nós precisamos aprender o perdão. E não é verdade que em casa nós todo dia temos que perdoar alguém? Verdade ou não? Por coisinhas pequenas. O esposo tem que perdoar a esposa tem que perdoar o marido, os filhos. A gente tem que perdoar, não é? Os filhos, muitas vezes, que falam alguma coisa, nos aborrecem. O perdão é muito importante. A paciência. A paciência. Hoje nós vivemos um mundo tão sem paciência. Não, gente? Ninguém tem paciência com ninguém. Mas nós queremos tudo para ontem, não é? Não temos paciência mais para esperar nada. E a paciência, o que é a paciência? É um fruto do Espírito. É um fruto difícil. Gente, quando nós aceitamos, depois que nós cremos, no momento que nós cremos em Jesus, nós vamos ter o que dentro de nós? Depois que nós aceitamos a Jesus, cremos em Jesus, nós temos o que em nós? A morada do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. E daí em diante é que nós podemos produzir os frutos do Espírito. E não é qualquer um então que pode produzir os frutos do Espírito. O primeiro deles é o amor, não é? É o amor, paz, longanimidade, bondade, paciência. Então, primeiro nós temos que ter o Espírito Santo, depois que nós podemos produzir os frutos do Espírito. Então, a paciência é um deles. E para a cobertura da casa, nós precisamos de outra coisa. Para a cobertura da casa, nós precisamos de domínio próprio. Domínio próprio. O que é domínio próprio, gente? É um fruto do Espírito também, é a temperança, né? Nós precisamos saber nos controlar, termos paciência, saber nos controlar, saber o que nós falamos, termos o cuidado de tudo isto. Para a cobertura da casa nós precisamos, esse é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que fala todos os frutos do Espírito. E nós precisamos ainda para as portas e janelas. O que nós precisamos para as portas e janelas? Quem sabe? Quem adivinha? Uma palavrinha. Para as portas e janelas da casa. Alegria. Então eu ouvi que foi feita uma enquete para o que o homem mais admirava numa mulher. A gente fica pensando mil coisas, né? O que eles vão falar. O que ele vai admirar na mulher? Será isso, será aquilo? Diz que a mulher, o que mais o homem admira numa mulher é o senso de humor. Porque tem mulher azeda, né? Que nem maracujá. Tem carinha de maracujá. Já pensaram o marido chegar em casa e a mulher com aquela carinha feia, reclamando de tudo, reclamando do dia? Ele vai fazer mais horas no escritório, não vai voltar para casa tão cedo mesmo, né? A mulher precisa, alegria. E o que acontece para nós mulheres? Que hoje a gente fala de maquiagem. Maquiagem é bom porque esconde, né, as ruguinhas da gente. Esconde, mas não tira, viu, gente? Infelizmente. Agora, diz a Bíblia, em Provérbios 14, que o coração, não é 14, não é 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre. Então nós temos olhado de vez em quando no espelho. Lembrei da história que você contou da mulher que disse que não ria, para não ter rugas, né? Não entendi essa. Precisa sorrir mesmo, para não ter rugas, não é não sorrindo, não. Então nós precisamos ser alegres, para nós conservarmos um pouquinho, porque tem hora que não adianta, cai tudo mesmo. Começa a cair, não tem jeito que a gente não segura mais. Mas então nós precisamos ajudar um pouquinho, né? Então o coração alegre formoseia o rosto. Então lá em 15:13 diz que o coração alegre formoseia o rosto. E em Provérbios 15:15 diz que a alegria é um banquete contínuo. A pessoa é alegre, é feliz. Todo mundo tem prazer de estar com ela, não é? Quem que gosta de ver com uma mulher amargurada, que só reclama, que só chora, que só fala de tudo, não é? Ninguém suporta, ninguém gosta. Então nós precisamos de alegria.
Eu tenho aprendido, viu, gente? Eu estou lá que nem Filipenses com o Paulo. Isso é um aprendizado. Eu tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo dizia isso. E nós temos que aprender isso, porque é um aprendizado difícil, muito com Deus, para nós vencermos. Porque há momentos, há problemas que dá vontade de você ficar num cantinho chorando, não é? Só, sem fazer nada. Não pode. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, eu lembro que um dia eu falei na casa da Ruth esse versículo, Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. A Bíblia não fala para nós nos alegrarmos só quando as coisas vão bem. Regozijai-vos sempre. E no 4,4, Filipenses 4,4, diz assim, regozijai-vos, mais uma vez eu digo, regozijai-vos. Então nós temos que viver alegres, com problemas, com dificuldades, com vicissitudes da vida que são próprias, que nós temos aflições neste mundo, cada um tem a sua, tem o seu problema, a sua dificuldade, mas nós temos que aprender a viver contentes, porque isso Deus requer de nós. Ele quer que nós regozijemos sempre. Para a cobertura nós já falamos, e para o acabamento da casa, precisa do quê? Palavrinha, 4 palavrinhas. Amor, a Sônia acertou. Amor. Para o acabamento da casa precisa amor. Por quê? Porque o amor, como diz Colossenses 3,14, é o vínculo da perfeição. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não é? E o amor cobre toda a transgressão. O amor que ajuda a gente passar um nervosinho aqui com o marido, daqui a pouco nós estamos de bem com ele, né? Não é? Já estamos aí conversando. Nossa, até esqueci que a gente tinha tido um revezinho lá, porque a gente ama, ele cobre, o amor cobre toda a transgressão. Isso diz em Provérbios 10,12, né? Provérbios 10,12 que diz isso, que o amor cobre toda a transgressão. E depois de construir a casa com esse material especial que nós falamos, o que precisa? Ela precisa ser bem cuidada. Tito 2,5 diz que a mulher precisa ser o quê? Boa dona de casa. Olha as meninas que vão se casar aí. A mulher precisa ser boa dona de casa. E hoje, olha, desculpa, vou falar bem baixinho para as meninas não ouvirem. Hoje as mulheres não são boas donas de casa, mas acabou, foi o tempo, passou. Vocês perceberam que as meninas de hoje, as suas futuras norinhas, vocês não podem falar delas, mas não vão gostar de cozinhar, não vão querer lavar louça, não vão querer lavar roupa, não querem. Eles acham que a vida é um piquenique. Eu sempre falo em casa. Vocês estão pensando que a vida é um piquenique? Mas não é. A vida tem que ser vivida e tem que ser luta, não é? Então, nós precisamos, a mulher precisa ser boa dona de casa. Procurar manter a casa limpa, que não é fácil. Em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Gente, é fácil isso? É fácil, dona Josina? Como é difícil? A gente vai dormir e ainda deixa serviço para trás, não é? E é o dia inteiro, a gente parece o quê? Não sei, um robô, acho, não sei lá o quê. Levanta e todo dia faz a mesma coisa, não é assim? Então, mas a mulher precisa ser boa dona de casa, ter tudo. E para proteger a casa, hein, gente? Precisa proteger essa casa, não é? Para proteger a casa, nós precisamos contra o inimigo, nós precisamos de uma chave especial. Qual é? Oração. 1 Pedro 5,8, né? Nós precisamos de oração. O que diz lá em 1 Pedro 5? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Então nós precisamos de muita oração. Gente, é de joelhos que nós caminhamos, viu? Eu cheguei à conclusão, não existe outra solução. É de joelhos que a mulher que começa o dia sem oração, sem a leitura da Bíblia, ela está correndo risco. Vocês sabem disso? Porque o inimigo não perde ocasião para nos atacar. E ele não vai atacar a mim naquilo que eu sou forte. Ele vai atacar a mim na minha fraqueza. E na minha fraqueza é que ele vai me pegar, se eu não estiver em constante comunhão com ele. Por isso é um perigo. Levante um pouco mais cedo. Se não der de manhã, faz durante o dia, faz à noite. Leia a Bíblia. Não você lê o Salmo 119. Lê um versículo da Bíblia. Lê 2 versículos da Bíblia. Medita todo dia na palavra de Deus. Eu acho tão lindo aquele versículo, né? Eu amo a palavra de Deus. Ela é a minha meditação em todo dia. É um perigo nós começarmos o dia sem lermos a Bíblia, porque vocês podem esperar que no fim do dia não vai ser tão bom assim. E agora, quando nós entregamos aquele dia, o nosso marido, os nossos filhos que vão para a escola, o nosso marido que vai para o trabalho, nós que vamos trabalhar nas mãos de Deus,
Tudo é diferente. Então nós precisamos que cada uma de nós possa ser como uma mulher que edifica a sua casa, e não como uma insensata que derruba com as próprias mãos. Eu vou ser bem assim, ligeirinha para falar a segunda projeto da mulher. Agora vai ser onde? Nós falamos em casa, é o companheirismo. E na igreja, qual é a característica da mulher virtuosa na igreja? Qual é? É o serviço. É o serviço. Em casa é o companheirismo. Na igreja é o serviço. É o serviço que nós temos que prestar a Deus. Então nós precisamos trabalhar para o Senhor com o nosso trabalho, com o nosso serviço. E ainda vemos que o apóstolo Paulo fala, deixa eu ver aqui no meu aqui, que sobre o serviço eu queria falar uma coisa. É importante ressaltar que não há uma hierarquia para o serviço, não há uma hierarquia no serviço. Todo o serviço é importante. Todo o serviço que nós fazemos é importante. Por exemplo, o que preside não é mais importante do que aquele que arruma o ambiente, porque todos nós precisamos servir. Temos funções diferentes, mas todos nós temos que servir, porque o serviço é igualmente importante. Lá em Colossenses 3, 23 e 24, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que no Senhor virá a recompensa. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Gente, ninguém encarnou melhor essa função de trabalhar como a mulher. A mulher gosta e trabalha. Então, nossa sociedade, nesse mundo que nós estamos, nós precisamos, é um privilégio conferido a nós a trabalhar. É projeto de Deus que nós o sirvamos como? Com amor, com dedicação, com alegria e com abundância. E a terceira característica da mulher no projeto de Deus é onde? Na sociedade. E qual é o terceiro? Estou terminando, viu, gente? É a excelência. Então, em cada família é o companheirismo, na igreja é o serviço, e na sociedade é a excelência. Em 1900, morreu aquela poetisa goiana, morreu em 1985, Cora Coralina. Ela disse que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E é verdade. Vocês perceberam que não é fácil fazer um arroz, um feijão, um café? Não é todo mundo que sabe fazer. Tem que pôr o coração, não tem? Senão o feijão fica uma água, o arroz fica unido, venceremos, e o café fica uma garapa, não é? Então, tudo que vai fazer, até essas coisas, precisa fazer com amor. Tudo que for fazer, tudo que existe, precisa ser feito com muito amor. Isso dizia a Cora Coralina. Em uma pesquisa feita em 2004, de uma Fundação Getúlio Vargas, sobre as empresas globais, elas falam que as mulheres têm mais lucro quando as mulheres fazem parte da diretoria executiva. E a mim, vocês, tem muitas aqui que são professoras, como eu, muitas pessoas então questionam: por que será que no quadro do magistério tem tanta mulher, né? Tem um número muito maior de mulheres do que de homens no magistério. Então eu respondo assim: é uma missão muito nobre para não ter um número significativo de mulheres. É preciso no magistério muitas mulheres, porque as mulheres são mães, né? E elas sabem entender as crianças. A mulher presbiteriana, no projeto de Deus na sociedade, ela precisa fazer tudo como? Com excelência. Não importa o trabalho que ela vai fazer, o serviço, mas precisa fazer tudo com excelência. Por quê? Por quê? Porque o seu testemunho vai aparecer. Não vai? Tudo que vocês fizerem, onde trabalha, onde a dona Bicair trabalhou, onde todos trabalham, onde todos nós trabalhamos, não é? É o testemunho que fala mais alto. Então nós precisamos fazer tudo com excelência, não importando o serviço, que pode ser executiva, pode ser doméstica, pode ser professora, pode ser o que for. Nós temos que fazer com excelência, pois o seu testemunho deve se sobressair. Quando digo excelência, eu não estou me referindo apenas à qualidade do serviço, mas como ele é feito, a comunhão das pessoas, a comunicação amorosa das pessoas, a comunicação, a humildade no relacionamento, tudo isso é muito importante. Você que trabalha agora nesse serviço, como eles observam, não? Eles observam o trabalho das pessoas. Nossa, essa pessoa é diferente daquela. Ela deve ser de qualquer coisa diferente, não sei o que é, mas eu acho que ela é cristã.
porque ela é diferente, ela tem uma responsabilidade diferente. E o conjunto de tudo isso é o que nós chamamos de excelência. Em Atos 9, já estou terminando, em Atos 9, 36 a 42, conta o testemunho de Dorcas, né? Dorcas adoeceu, morreu, então eles chamaram, ela era de Jope, Dorcas também era chamada Tabita, e o Lucas, quando fala de Dorcas, ele usa a palavra grega discípula. Então, quando ela morreu, foi chamado Pedro, porque Pedro estava em Jope, em Lida, perto de Jope, e ele foi chamado Pedro. Então, Pedro foi no cenáculo, foi ao cenáculo onde estava o corpo de Dorcas, e lá as mulheres foram chegando, cercaram o Pedro. Por quê? Trazendo as túnicas e os vestidos que ela tinha feito. Então a gente viu que ela fez um trabalho excelente. E a morte dela faria muita falta àquelas outras mulheres. Se o homem não contar em casa, gente, com o companheirismo feminino, ai dele. Se a igreja não contar nos seus projetos, nos seus ministérios, com o serviço feminino, ai dela. Se a sociedade não contar com a presença da mulher nas repartições públicas e privadas, ai dela. Graças a Deus, louvado seja Deus que criou vocês, viu? Louvado Deus que criou vocês, que são uma bênção nos lares, da igreja, e que eu amo tanto, e peço desculpas se eu falei muito, tá bom? Deus abençoe vocês demais. Eu tenho vontade, eu quero falar aquilo que eu expresso, e às vezes demora, e vocês ficam cansados, né? Desculpe, mas a minha intenção é maravilhosa. É ajudar vocês, porque eu amo vocês. Ai, que lindo. Posso dar uma flor para cada uma que eu gostaria? Ai, eu também não posso dar nenhuma petalazinha para uma para cada uma. Eu ofereço pra obrigada, querida. Obrigada, muito gente. obrigada. Que linda, obrigada. Pela Viu? sua presença, pela sua disposição. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Ai, que linda, gente. Olha, cor linda, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todas. E estarei sempre orando por vocês todas, viu? As meninas que estão estudando, as meninas que vão se casar, as meninas recém-casadas, as meninas, as outras meninas aqui, as minhas amiguinhas, umas que têm um pouco menos de idade do que eu. E todas vocês, eu amo vocês. De coração, verdade. Como é bom a gente amar. Não é todo mundo que sabe amar. Ai, que bonitinha. Só você ficar pertinho de mim aqui. Obrigada, Sônia. Obrigada. Deus abençoe. Eu gostaria de saber dos nossos visitantes, né? Quem está fazendo visita aqui na igreja, e ficasse em pé para a gente conhecer. Ai, obrigada lá. A Irecê trouxe 2 visitas. Olha lá, essa senhora. Olha lá que bonitinha. Seus nomes? Prazer, venha sempre, viu? A senhora? Maria Luísa. Bonitinhas, elas prestaram tanta atenção. Socorro. Iracema de São Vicente. Iracema de São Vicente. Prazer de ter todas aqui. E venham sempre. Nós temos no 9h30 a escola dominical, à noite nós temos o nosso culto às 19 horas. E será um prazer reencontrá-las aqui novamente com a gente, viu? Nossa, eu fiquei muito contente. Eu prometo orar por vocês todas aí, viu? Por todas vocês e pelas visitantes. Que voltem para a igreja, viu? Venham para a igreja. Aqui vocês, olha, é uma bênção poder participar da igreja, principalmente dessa igreja. Essa igreja é perfeita, é maravilhosa. Tem o temor de Deus, o princípio da sabedoria, tem tudo. Um pastor maravilhoso, famílias maravilhosas e todo mundo lindo. Venham participar. É do quê? Quem é? Ela ia bordada. Tá vendo? No artesanato, né? Ai, que bom. Sabe o que seria bom? É pena que a gente não pode, né? A gente vem o sono, a gente é cansada. Mas uma vez, se a gente pudesse, de vez em quando, né? Não fazer assim que eu falando sozinha, mas nós fizéssemos um bom círculo, né? Um dentro do outro, e a gente conversasse sobre vários assuntos, né, Sônia? Né? Então as pessoas falariam, né? Ó, dona Eunice, eu gostaria de falar tanto. Umas falam assim, ai, dona Eunice, você não sabe, você fala sempre que meu maridinho é chato. Ele é chato, mas pôs você do seu lado, pôs ele do seu lado para você ajudá-lo na chatice dele, né? Meu marido é pão duro, o senhor não sabe. Então, mas Deus pôs ele no seu cantinho ali, para você ajudar ele a ser mais leal, menos pão duro, né?
mais isso, mais aquilo. Assim, coisas assim, sabe? Né? Eu tenho aquelas norinhas lá, tão lindas, olha que ela vai falar. Eu preciso. Então, isso que nós precisamos. Fazer uma não precisava fazer isso? Não, Sônia. Podemos fazer. Né? Uma vez ou outra marcar uma data, né, dona Geusina? Pra gente fazer uma reuniãozinha só nossa, das mulheres, assim, né? Para nós falarmos bem do marido.